Na nossa tela, Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine Agronegócios. Vicente, é sempre um prazer conversar contigo, tê-lo aqui na nossa programação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de última hora, diga-se de passagem. Pois é, eu que agradeço aí pelo convite. É sempre bom estar falando sobre o mundo agro aí para o pessoal também do mercado financeiro. Maravilha. Primeira grande dúvida. Nós tivemos hoje o FMI rebaixando novamente as nossas projeções de PIB brasileiro. A expectativa para 2023 era 1%, 1,2%, se eu não me engano, de alta, e agora a expectativa é 0,9% de alta para o nosso PIB de crescimento para a economia brasileira. No entanto, as projeções que nós vemos para o PIB do agronegócio, elas são muito fortes. Nós temos ali 11%, 10% de alta especulada para o PIB se nós somarmos todos os setores, todos os segmentos do agronegócio. Por que essa disparidade? Realmente a expectativa para o agronegócio em 2023 é muito forte. O que justifica esse forte crescimento no agro em 2023? Eu gostaria só de um leve panorama para a gente tentar entender essas divergências e qual o impacto do agro na formação do nosso PIB brasileiro. Vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar bem clara, pessoal, é que muitas vezes as projeções elas consideram cenários futuros que vêm sendo traçados de certa forma a longo prazo. Então, o que vem acontecendo hoje quanto à questão da colheita da soja é aquilo que foi projetado, plantado e foi tendo aquele manejo, né? Desde o ano passado, ali começando por volta de setembro até hoje, né? E assim concluindo com a colheita dessa temporada agora. Nesse sentido, a gente tem, só para o pessoal entender a diferença, né, da temporada passada, né, do ano de 2022 para essa, o Brasil teve no ano passado em torno de 126 milhões de toneladas de soja na colheita da temporada 22-23 e para essa temporada 23-24. A gente já está falando aí algo, até saiu o relatório hoje do USDA, né, deixa eu até trazer o dado aqui atualizado. O pessoal indicou para o Brasil um aumento da expectativa de produção, falando agora em 154 milhões de toneladas. Então é um aumento muito grande, somente falando de soja. Quando a gente coloca outras commodities também, então vamos colocar, por exemplo, a questão do milho. Né? Então vamos começar pelas agrícolas. Né? Então o milho, na temporada passada, a gente teve uma forte quebra quanto à questão do milho safrinha, milho de segunda safra, que esse ano, por enquanto, tudo tem mostrado que tem alto potencial produtivo e a gente pode atingir aí acima de 90 milhões de toneladas somente o milho segunda safra, colocando também aí um cenário de uma primeira safra com uma boa produtividade. Obviamente que o milho de terceira safra existe no Brasil também, o milho terceira safra, mas a representatividade dele é pequena, vai jogar o Brasil aí por volta ali de 125 milhões, deixa eu só confirmar aqui o dado que saiu hoje, 125 milhões de toneladas no milho. Então nós temos um crescimento muito grande, né, bastante relevante para o milho, um crescimento muito importante para a soja, e quando a gente migra para a parte das commodities energéticas, nós ainda temos ali um cenário bastante importante, né, que o Brasil ele é um grande exportador de petróleo, e nós vamos ter aí no Brasil, provavelmente, o volume de exportações muito parecidas com o do ano passado. Então, nós temos crescimento nas agrícolas, manutenção das exportações nas energéticas, e quando a gente migra para a parte das metálicas, a gente ainda tem um cenário bastante positivo no que tange a questão das metálicas quanto à demanda da China, né? Então, a demanda da China em si vem sendo apresentado para a gente aí vários impulsos de crédito. Hoje a China soltou novamente mais um impulso de crédito quanto ao setor de construção civil e infelizmente, né, ou felizmente, não sei qual que é o ponto de vista, né, se é o copo meio cheio ou meio vazio, esses impulsos já foram ocorridos em outros momentos, mas não surtiram o efeito desejado. Então, se a gente for entender que esse impulso agora terá novamente um cenário mais positivo e trazendo novamente aí atividade para o setor da construção civil, então a gente vai ter aí condições de ver também maior demanda do minério de ferro. E isso explica hoje a evolução de preços também da Vale, né? Outro fator, saiu dado nessa madrugada da inflação na China, trazendo aí uma perspectiva melhor, já que o preço para o produtor, né, o PPI
lá na China veio com um número abaixo da expectativa de mercado e o preço para o consumidor veio uma retração. Então, a gente tem um cenário que a China está demonstrando que a inflação está ficando controlada, impulsão de crédito para tentar mexer novamente com a atividade lá da construção civil e aí novamente ativar a economia, trazendo aí uma possibilidade de maior demanda para as commodities que o Brasil exporta. Então, eu tenho uma certa clareza de que esse número ele pode realmente ser alcançado, o Brasil ter ali uma participação do agronegócio dentro do PIB muito maior nesse ano, já que a gente vai exportar mais soja, tende a exportar mais milho e também as outras commodities que o Brasil tem grande referência, como açúcar e café, não há nesse momento nenhum dado que mostre que a gente teria uma grande retração. Obviamente que a gente tem que entender que se o mercado em si começar a apresentar números de recessão, aí sim a gente pode ver uma diminuição da demanda, e aí não só de commodities softs, como açúcar e café, mas também commodities que a gente tem grande representatividade, que são as energéticas e as metálicas, como eu citei, petróleo e minério de ferro. Isso vale também para o gado, Zotti? Débora Oliveira aqui falando com você, boa tarde. Isso também vale, esse cenário também vale para o gado? Eu não sei se é a minha conexão que está ruim ou se é a nossa comunicação entre um e outro está ruim, mas acabou cortando bastante o vídeo, eu não entendi a pergunta. Certíssimo. Esse mesmo raciocínio também vale para o gado, também vale para o ciclo de gado que a gente tem acompanhado, né, ultimamente, nesse momento, ou não, Vicente? No ano passado nós tivemos um consumo interessante de gado pelo mercado chinês, inclusive exportando bastante para a China. Aqui no Brasil foi um consumo modesto, não tão elevado quanto o mercado projetava. E aí a Débora acho que estava perguntando justamente sobre essa relação, se ela vai ter impacto nesse crescimento ainda para o ano de 2023. E é importante até falar, mais cedo até eu trouxe para o pessoal, exato, uma redução inclusive no preço, né, da carne por causa esse período de quaresma e tudo mais, isso tudo acaba impactando no consumo. Por um lado, né, isso reduz ali a carne, a bovina, mas a suína, em compensação, a gente teve uma alta das exportações, ou seja, tudo isso também vale para esse setor de carne, o Zotti? Ótimo, agora a conexão voltou, consegui entender a sua pergunta com clareza, vamos lá. Setor de proteína, a gente tem no Brasil, no momento agora, um cenário um pouco mais delicado, que é o seguinte, a gente tem uma retração bastante importante, uma queda bastante importante daqueles alimentos para a questão do consumo proteico, então formação de ração através de milho, de soja, farelo de soja, e isso tem ajudado a questão das margens. O problema é que quando a gente olha a arroba do boi gordo, ela não é o preço do quilo da carne no supermercado, porque a arroba do boi vai ser comprado pelo frigorífico, processado, para aí sim chegar na ponta final, que aí a gente está falando do consumo tanto interno quanto das exportações. O problema é que na ponta a gente não está conseguindo mais absorver valores mais altos tanto de proteína branca quanto proteína vermelha. Então nós temos um cenário nesse momento que melhora das margens, contudo, a gente tem um cenário de não conseguir repassar mais preço ao consumidor final. Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele é bastante delicado. Então, será que o custo da aquisição daqueles itens que formam a ração e que tanto a proteína branca quanto a proteína vermelha consomem vão cair o tanto suficiente para melhorar a margem dos frigoríficos e assim a gente conseguir não repassar um aumento de preço ao consumidor e melhorar a margem dos frigoríficos? Essa é uma questão que eu não sei responder. Eu sei responder nesse momento que o preço do milho vem caindo, o preço do farelo de soja e da soja em si, né, para esmagamento interno, vem caindo, e isso melhora a margem para a questão da suinocultura, melhora a margem para as granjas, melhora a margem para os confinadores. Contudo, a gente precisa entender que se repasse
referente à questão de um custo mais barato não ocorrer na ponta final, então manutenção dos preços da carne com um custo mais barato da formação dessa proteína, aí sim eu acho que os frigos vão passar por um momento adequado, talvez vendas menores, mas com margens melhores. Mas eu ainda não consigo, nesse momento que tudo está acontecendo, né? A gente pode ver que o preço do milho praticamente aí nos últimos 10 dias, saiu de R$ 85,00, vem registrando R$ 79, R$ 78,00. Então é uma queda muito intensa num curto prazo. Então eu não consigo responder nesse momento se vai chegar às margens para o frigorífico nesse momento uma aquisição de animal mais barato ou ainda não. Maravilha. Aí, especificamente, eu gostaria de saber sobre o custo do dólar em toda essa equação. Nós vimos aí nesse finalzinho de mês de fevereiro, comecinho de mês de março, até durante março como um todo, o dólar perdendo valor em relação a praticamente todas as moedas mundiais. Então a gente tinha muitas moedas fiduciárias, tem euro, tem ien japonês, tem o real brasileiro, tem a libra esterlina, todas ganharam valor frente ao dólar. Nós utilizamos normalmente o dólar para as nossas transações internacionais, principalmente com essas transações de exportação de matéria-prima, de commodities agrícolas. E agora a gente vê novamente um começo de mês negativo para o dólar. Nós tínhamos estabelecido esse patamar de 5,4, 5,13, agora batemos os 4,99 durante o dia de hoje. Bastante gente aí aproveitou para comprar dólar. Eu gostaria de saber especificamente sobre o custo do dólar em toda essa equação. É muito importante para o investidor que está prestando atenção no mercado de exportação de commodities agrícolas também olhar para o custo do dólar. Esse custo um pouco mais arrefecido, ele é bom ou ruim para o agronegócio? Como que o senhor enxerga toda essa relação? E esse último mês e o comecinho de mês de abril ainda ruins para a moeda norte-americana em relação a moedas globais, não só ao real brasileiro. Vamos separar um pouquinho, pela parte de commodity, as culturas em si. Para as agrícolas, como a parte importada é uma proporção menor, então um dólar mais valorizado, apesar do custo de aquisição de matéria ser mais caro, como eu exporto muito mais, então um câmbio desvalorizado é melhor. Já para commodities, por exemplo, petróleo, um câmbio que ele vai ter ali uma valorização, a gente perde um pouco de competitividade, mas em contrapartida a gente continua no jogo. Então não afeta tanto assim a questão para, por exemplo, petróleo, né? Uma diferença de câmbio no real em si. Obviamente que se a gente visualizar um câmbio muito desvalorizado, o Brasil fica muito competitivo na exportação de petróleo, mas isso normalmente é regulado através de um outro fator de formação de preço, que é o prêmio, né, que vai ter o prêmio de exportação. Então, se o Brasil ficar muito competitivo, os outros países vão regular isso através de prêmio, o Brasil vai regular isso através de prêmio, e todos eles vão começar novamente a ter uma equiparação no preço do barril de petróleo offshore. Quanto à questão do impacto desse câmbio mais barato nesse momento, que eu visualizo, tem muita coisa que tinha perdido correlação. Por exemplo, a gente vê taxa de juros para baixo, dólar para baixo. A gente vê taxa de juros para baixo, dólar para baixo e bolsa para cima. Hoje, tudo voltou a ter correlação. Então, eu não sei se já é a solução da causa, né? Voltaremos a ter novamente operações correlacionadas e aí sim a gente volta a ter uma gestão de risco mais adequada. Porém, nesse momento o que a gente visualiza dólar DX, que é o dólar contra uma cesta de moedas fortes, e aí exatamente a gente vai colocar dentro dessa cesta ien, a gente vai colocar dólar canadense, euro, libra. A gente vê que o dólar perdeu força nesses últimos meses, né? E principalmente nas últimas semanas a gente vem perdendo força. Aparentemente, isso tem a ver com a manutenção da fala dura desses países quanto à questão do cenário de novas altas, né, o ciclo de juros deles, e o Fed já começando a dar um sinal de que talvez esteja chegando dentro do patamar que ele gostaria de taxa de juros. Ainda não estaria dentro de uma taxa de juros muito contracionista, mas ainda assim uma taxa de juros elevada. Mas se os outros players continuarem elevando no mesmo ritmo que estavam vindo, então, por exemplo,
a zona do euro, né, o Banco Central Europeu dá mais 50 pontos percentuais, então o euro ganha uma certa força contra o dólar. Já o real, eu acredito que tem muito a ver com o que aconteceu hoje, tá? É uma movimentação de stop muito grande, perdendo essa casa dos 5,03, ocasionou ali um stop bastante grande de players importantes que estavam comprados na tese de dólar, né, tomados em dólar. Isso certamente a gente vai poder confirmar daqui uns dias, né, quando sair as posições de cada participante. Então, para mim, isso tem a ver com uma estopada aí também. E um pouco de retirada de prêmio de risco com essa questão da fala até do Campos Neto quanto à questão do arcabouço fiscal, o qual ele comentou que retiraria em si um risco de uma aceleração da relação dívida-PIB. E aí o mercado tirou prêmio de risco, tanto dos juros quanto do dólar, né? E a Bolsa foi fazendo a sua correlação inversa, tendo um movimento de alta. Então, se você for ver, empresas que são muito tomadas em dívidas e são dependentes de capital de giro, hoje tiveram fortes valorizações, né? Então, empresas de varejo hoje tiveram uma valorização muito importante e tem a ver com essa melhora do cenário interno. Então, essa movimentação do dólar tem esses pontos que eu comentei e, somado a isso, o Brasil, nesse momento, tem um volume de exportação muito forte de soja, o que traz um fluxo cambial muito positivo para o Brasil e ajuda a nossa moeda a se valorizar. Na minha opinião, esse movimento só não aconteceu antes devido à quantidade de ruídos políticos que a gente teve até então. Agora que a coisa deu uma acalmada, o fluxo continua entrando de forma forte e deve continuar, pelo menos até ali o final de maio, deve continuar muito forte pela questão das exportações da soja. Logo mais, entra também o milho nesse cenário, daqui a pouco entra também o café, o açúcar também começa a entrar com mais força a partir de agora do mês de maio, e aí a gente vai ter um fluxo bastante positivo para pelo menos aí até agosto, setembro. Então pode ser que a gente ainda veja uma valorização do real mais intensa do que essa casa de R$5, caso a gente tenha um arcabouço fiscal adequado, os ruídos diminuam e o fluxo continue positivo. Então pode ser que a gente veja câmbio aí até abaixo de R$4,90. É bem provável caso esses fatores ocorram. Perfeito. Vicente Zotti, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É sempre muito bom ter você aqui na nossa programação. Muito obrigada mesmo. Um forte abraço aí para você. E a gente aguarda você sempre por aqui, você sabe muito bem disso. Obrigada pela parceria de sempre. Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês.